Oi pessoal, meu nome é Camila, do Camila Passadora Handmade, e este é meu canal exclusivo de square, o Square de Crochê da Mila. Hoje eu trouxe esse modelinho super delicado e bem rendadinho, com essa florzinha no meio e esses pontos picôs todo em volta da peça, que trouxe um charme super fofo para ela. Então ficou uma rendinha bem delicada e bonitinha, e eu vou ensinar para vocês como fazer de forma fácil e com acabamentos bem perfeitinhos, que não dá nem para perceber. Este modelinho ficou com 10 centímetros de largura por 10 centímetros de altura e apenas 6 gramas. Vocês podem utilizar o fio de preferência de vocês, adequando a agulha ao fio que vocês forem utilizar. Isso pode trazer alteração no tamanho do nosso square. Se vocês querem um square menorzinho, vocês podem utilizar fios mais fininhos. Se vocês querem squares maiores, vocês, utilizando o mesmo padrão, vocês podem trabalhar com fios mais grossos. Então já me conta o que vocês acharam deste modelinho. Se inscrevam nos canais caso ainda não sejam inscritos. Estou deixando todos os canais aqui para que vocês possam conhecer. Já compartilhe este vídeo com outra pessoa que possa se interessar e não se esqueça de deixar o seu like. E é isso, bora fazer! Para essa amostrinha, eu estou utilizando este fio, que é o Amigo Love da Cisne Linhas Corrente, que tem um tex de 600, nessa cor mostarda. E para este fio, eu estou utilizando a agulha número 4 para fazer o trabalho, e estou utilizando uma agulha um pouquinho menor para fazer acabamentos. Estou utilizando a agulha número 3. Pode ser qualquer tamanho que seja um pouquinho menor para facilitar os acabamentos. E vocês podem utilizar os fios de preferência de vocês para fazer esse mesmo padrão, somente adequando a agulha ao fio que vocês escolherem. Lembrando que toda a descrição completa do material está na descrição do vídeo. Nós vamos iniciar fazendo um anel mágico. Então, vou laçar sobre o meu dedo, passar por baixo deste fio, por cima deste outro, dar uma giradinha, laçar o fio do novelo e tenho aqui o meu anel mágico. Agora, eu vou fazer mais 2 correntinhas, 1 e 2. E aqui dentro do meu anel mágico, nós vamos trabalhar sempre sobre esses 2 fiozinhos. Agora, eu vou laçar a minha agulha 2 vezes para fazer um ponto alto duplo incompleto. Então, vou laçar 2 vezes a agulha, vou vir aqui dentro do anel mágico, trazer a laçadinha aqui para cima, e eu vou tirar de 2 em 2, menos a última. Então, laço, tiro 2, laço, tiro mais 2, deixo na agulha. Por isso que ele é incompleto, eu não vou finalizar ele. E eu vou fazer mais um, vou laçar minha agulha 2 vezes, vir dentro do anel mágico, puxo a laçada para cima, laço, tiro 2, laço, tiro mais 2. Agora, eu tenho os 3 pontinhos aqui na minha agulha. Agora, eu vou laçar e tirar todos de uma única vez. Fiz aqui a minha primeira pétala. Agora, eu vou fazer 3 correntinhas. 1, 2, 3. Fiz 3 correntinhas e vou fazer novamente mais uma pétala com 3 pontos altos incompletos agora no total. Então, vou laçar a minha agulha 2 vezes, vou vir dentro do anel mágico, trazer a laçadinha para cima e tirando de 2 em 2. Laço, tiro mais 2, seguro na agulha. Agora, laço 2 vezes, vou fazer mais um ponto. Tiro 2, deixo na agulha. Mais uma vez, laço 2 vezes, busco a laçada, tiro 2, tiro mais 2 e seguro na agulha. Já tenho aqui os meus 3 pontos da pétala e a laçadinha do ponto anterior. Então, a partir daqui, eu vou ter sempre as 4 laçadinhas, tá? Mas sempre 3 pontos. Laço e tiro todas de uma vez. Agora, no meu intervalo, eu vou fazer 7 correntinhas. Então, nessa primeira eu fiz 3, agora no próximo eu vou fazer 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas. Laço 2 vezes e vou fazer novamente a minha pétala. Então, um ponto, 2, sempre deixando na agulha, para finalizar os 3 pontos de uma única vez. Agora sim, com os 3 na agulha, laço, tiro todos de uma vez. Então, fiz aqui 7
eu vou intercalar. Agora, eu vou fazer o de 3 correntinhas, o intervalo de 3. Então, 1, 2, 3. Terminei, vou fazer novamente mais uma pétala com 3 pontos altos duplos incompletos, com o mesmo fechamento. Então, fiz aqui 3 pontos, laço, tiro todas de uma vez, e agora, seguindo aqui a minha lógica, eu vou intercalar. Então, aqui eu fiz 3, agora eu vou fazer as 7 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Terminei as 7 correntinhas, vou laçar 2 vezes e voltar a fazer mais uma pétala aqui. Então, a nossa sequência da primeira carreira é essa. Onde eu tenho as 7 correntinhas, elas vão ser as minhas quinas, e onde eu tenho as 3 vão ser as laterais. Então, nós vamos completar aqui, fazendo essa sequência intercalando. Sempre as pétalas têm os 3 pontos altos duplos incompletos, e nós vamos intercalando os intervalos, com 3 correntinhas e 7 correntinhas. Nós precisamos ter no total aqui 8 pétalas. Fiz aqui as minhas 8 pétalas, então, intercalando aqui as correntinhas. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pétalas. E agora, a nossa última separação de correntinhas, nossas últimas correntinhas, nós vamos fazer um pouquinho diferente para que a gente já saia no meio da outra carreira. Então, nós vamos fazer aqui agora 4 correntinhas no total. 1, 2, 3 e 4. Agora, eu vou fechar o meu anel mágico. Então, vou pegar essa pontinha que eu tenho aqui e vou puxar para fechar o meu anel mágico. Aqui, ele não vai fechar totalmente, por causa da quantidade de pontos que a gente vai deixar esse espacinho, ó, sem apertar muito, fechando o suficiente só para encostar uma pontinha aqui na outra, fica um espacinho bem pequenininho. E agora, nós vamos fazer um ponto alto. Nós vamos laçar a agulha e vamos vir aqui na pontinha onde a gente fechou os outros pontos, aqui nesse lugar. Então, vamos colocar aqui a agulha e aqui nós vamos fazer o ponto alto. Então, puxo aqui a laçadinha, laço, tiro 2, laço, tiro mais 2. E aí, dessa forma, a gente ficou aqui, ó, na pontinha já para a próxima carreira. Então, ficou assim, por enquanto, o nosso square. Nossa primeira carreira encerra dessa forma. A gente já está no meinho da segunda. E agora, para nossa próxima carreira, aqui dentro do mesmo lugar onde a gente fez o fechamento, então, dentro desse mesmo vãozinho, nós vamos puxar uma laçadinha e vamos fazer um ponto baixo. E agora, nós vamos fazer 3 correntinhas. 1, 2, 3, e nós vamos fazer um ponto picô. Então, nós vamos passar por dentro dessa laçadinha onde a gente fez o ponto baixo. Ó, eu gosto de passar por dentro dessa laçadinha aqui e por dentro do ponto baixo, aqui dentro dessa alcinha. Puxo aqui e faço ponto baixíssimo. Ele fica essa bolinha aqui em cima do ponto baixo, que é o picôzinho, tá? Então, ele fica dentro do ponto baixo, em cima do ponto baixo. Agora, nós vamos fazer sempre um intervalinho nessa carreira, vai ser de 5 correntinhas. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Venho dentro do próximo intervalinho e vou fazer outro ponto baixo. Pego aqui no meinho e ponto baixo. E agora, eu vou fazer novamente o picôzinho. Então, 3 correntinhas, 1, 2, 3... Venho aqui dentro do ponto baixo, pego essa alcinha, jogo aqui dentro do ponto baixo. Posso pegar só uma alcinha ou bem no meinho dele, ó. E faço o picôzinho. Fiz o picô, mais 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. E agora, eu cheguei aqui na minha quina. Então, sempre nessa carreira, a gente sempre vai trabalhar fazendo 5 correntinhas de separação, prendendo com um ponto baixo e fazendo o picô em cima do ponto baixo. Porém, aqui tem uma diferença. Na quina, a gente vai fazer 2 pontos baixos aqui dentro.
Então, aqui, o meu próximo vão já é a quina. Então, aqui eu vou fazer um ponto baixo e vou fazer o picô. 1, 2, 3. Venho aqui dentro, pego a laçadinha dentro do ponto baixo e faço o picô. Agora, eu vou fazer as 5 correntinhas de separação. 1, 2, 3, 4, 5. Só que agora, ao invés de pegar no outro vão, eu vou fazer dentro do mesmo vão quando for a quina. Então, vou fazer mais um ponto baixo aqui dentro. Ponto baixo. E aí, eu vou fazer o picô. 1, 2, 3. Venho dentro do ponto baixo e faço o picô. Então, a minha quina eu já vou mostrar pra vocês como ficou. Vou fazer agora mais 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. E agora, a próxima é dentro do próximo vão. Outro ponto baixo, as 3 correntinhas e o picô sobre o ponto baixo. Opa! Ó, deixa eu mostrar pra vocês como ficou. Aqui, a quina e a lateral. Então, a quina, a gente puxando aqui, os pontinhos vão ficar mais juntinhos. A quina, ela tem 2 pontos baixos e aqui nos intervalos das laterais a gente põe um só. Aqui a gente já iniciou fazendo uma quina. Quando a gente der a volta, a gente vai completar fazendo mais uma aqui dentro. Vou fazer mais um pouquinho aqui para vocês não se confundirem. Então, vou fazer agora mais 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Cheguei aqui na próxima quina. Então, aqui eu faço ponto baixo, faço as 3 correntinhas do picô. Aqui faço o picôzinho. Mais 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Mais um ponto baixo dentro do mesmo lugar, dentro da mesma quina. O picôzinho, 1, 2, 3, picô. 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Venho aqui na lateral, ponto baixo, 3 correntinhas do picô. 1, 2, 3 e fecho o picô. Mais 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Já estou na próxima quina. Então, ponto baixo, 3 correntinhas. 1, 2, 3. Fecho o picô. 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Ponto baixo aqui dentro do mesmo lugar, dentro da quina. Mais um picô. Fecho aqui o picô. Mais 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Fecho com ponto baixo aqui na lateral. Faço o picô. 1, 2, 3. Fecho o picô. Mais 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. E agora, a gente chegou aqui na próxima quina. Então, a gente já tem um ponto aqui. Tá? Aqui, a gente vai fazer vai fazer o picôzinho. Aqui, a gente faria as 5 correntinhas. Então, deixa eu mostrar pra vocês antes como é que ficou. Assim, ele ainda fica mais enrugadinho, né? Porque a gente tá trabalhando com o picôzinho, então ele fica mais assim, cheinho. Daqui a pouco já vai dar pra visualizar melhor. Então, aqui o fechamento é da nossa quina com as 5 correntinhas. Porém, para que a gente saia já na próxima carreira, nós vamos fazer agora aqui apenas 2 correntinhas, 1, 2 e um ponto alto. Então, eu laço, eu vou vir aqui dentro do ponto baixo, que a gente tem também. Então, vou pegar aqui na alcinha do ponto baixo, ó, aqui por baixo dele. E vou fazer um ponto baixo, ou um ponto alto.
Fiz aqui um ponto alto e assim eu encerrei aqui a minha segunda carreira. Agora, para a nossa terceira e última carreira, nós vamos iniciar também fazendo um ponto baixo. Então, aqui dentro deste lugarzinho aqui, desta alcinha que se formou, eu vou puxar um ponto baixo e também vou fazer um picô. Então, vou fazer 1, 2, 3 e o picôzinho dentro do ponto baixo. Fiz o picô, agora eu vou fazer 5 correntinhas de separação, 1, 2, 3, 4, 5. Vou pegar aqui dentro desse vão, então nesse vãozinho aqui, que é o próximo vão que eu tenho. Faço ponto baixo, só que aqui eu não vou fazer o picô eu vou deixar só para as quinas. Então, aqui está o meu picô, aqui eu não vou fazer. Agora, eu vou fazer mais 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Venho dentro do próximo vão, que é esse daqui, e faço ponto baixo. Então, aqui ainda está na minha lateral. E agora sim eu vou para minha próxima quina. Então, aqui eu vou fazer as 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. E aqui na quina eu vou fazer um ponto baixo. E agora sim eu vou fazer o picô. 1, 2, 3. Dentro do ponto baixo, faço o picô. Agora, as 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui dentro do próximo vão, do vão da lateral, ó, sempre na lateral a gente tem dois vãos, ó, aqui e aqui, em todas as laterais. Então, vou fazer o ponto baixo aqui, e nessa carreira também é sempre 5 correntinhas de separação, tá? 1, 2, 3, 4, 5. No próximo vão, prendo com ponto baixo, não faço picô. Na lateral eu não faço. E aí sim eu vou para a próxima quina. 1, 2, 3, 4, 5. Venho na próxima quina, aqui eu faço o picô. Aqui eu faço ponto baixo e faço picô. 1, 2, 3. Dentro do ponto baixo, faço o picô. As 5 correntinhas de separação. 1, 2, 3, 4, 5. Prendo aqui na lateral, no vãozinho da lateral, só com ponto baixo, mais 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Prendo na próxima lateral. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Cheguei na próxima quina. Aqui eu prendo com ponto baixo e o picô. 1, 2, 3. Picô sobre o ponto baixo. Agora, nós vamos para nossa última lateral. Então, vou fazer as 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Venho aqui dentro do vão, ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5. Dentro do próximo vão, ponto baixo e 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas e finalizei, porque eu já tenho aqui o picô da minha quina. E está pronto, gente, é isso daqui. Agora, nós vamos fazer o nosso fechamento invisível. Olha como ele fica super fofo. Essa rendinha é muito linda com picôzinho. Então, agora eu já posso cortar o meu fio. E nós vamos utilizar aqui uma agulha um pouquinho menor para ajudar a fazer o acabamento. Estou utilizando aqui uma agulha número 3 para ajudar a fazer o acabamento. Eu vou puxar meu fiozinho aqui para fora. Aqui onde nós temos o ponto baixo, eu vou pegar aqui na cabecinha do ponto baixo. Então, ó, nessas alcinhas aqui, da cabecinha de trás para frente. Então, vou colocar minha agulha aqui de trás para frente. Logo aqui embaixo, onde eu tenho o picôzinho. E vou puxar meu fiozinho lá para trás. Só tomando cuidado para não fechar essa última correntinha aqui que eu fiz. Então, puxei. Agora, eu preciso voltar por dentro dessa correntinha. Então, venho aqui dentro da correntinha. Coloco aqui a minha agulha.
e puxo o meu fiozinho aqui pra trás. Agora, eu vou passar esse fiozinho aqui por dentro, sempre por dentro aqui dos fios. Ou eu posso ir de encontro com esse outro fio para dar 2 nozinhos, ou então a gente esconde bem aqui por dentro e passa a cola. Eu gosto de dar os 2 nozinhos, então eu vou passar aqui por dentro, mas vocês podem fazer assim como eu falei para vocês. Então, eu só vou caminhar sempre na parte de trás, aqui por dentro dos meus fios, para chegar um aqui de encontro com o outro. Tomando bastante cuidado para a gente não trazer o fio por cima do vão, para os vãos ficarem bem separadinhos. Então, a gente só passa aqui por trás. Até chegar de encontro um fio com o outro. E aqui eu vou dar 2 nozinhos, eu não vou apertar o primeiro, para não repuxar. O segundo eu já posso fazer mais apertadinho. E esses fiozinhos eu só vou esconder aqui por dentro dos meus fios também, as 2 pontinhas. Deixo ele bem certinho. A cola que eu utilizo é a cola Pega Mil, que é essa cola universal para artesanato. Vocês podem utilizar a de preferência de vocês. Eu gosto sempre de passar a colinha aqui na ponta para evitar da pontinha ficar soltando. Passei a cola, vou cortar e com a ajuda aqui da própria tesoura, eu só vou colocar aqui por cima de onde o meu fiozinho está escondido. E está pronto o nosso square. Eu ajeito os picozinhos só para eles ficarem aqui para a parte de cima, para ficar bem bonitinho. E agora só alinho aqui as pontinhas. Essa última carreira é bem simplesinha também, que a gente só faz o picozinho nas pontas, todos os intervalos são de 5 correntinhas também, e a gente só faz o picô. A única diferença é que a gente faz picô só nas quinas. Nas laterais é só o ponto baixo. Então, a gente só ajeita ele aqui, deixando bem no centrinho aqui dos espacinhos, para ele ficar bem retinho. E está pronto o nosso square. Bom, pessoal, é isso. Espero muito que vocês tenham curtido fazer esse square, que o de vocês também tenha ficado lindo, que vocês utilizem aí para muitas peças. Então, já comentem aqui para mim, compartilhem o vídeo com outras pessoas que possam se interessar, já deixem o seu like e estou deixando todos os meus canais aqui para que vocês possam se inscrever. Obrigada por ficar comigo, beijos e até o próximo vídeo.